Já se perguntou se você está amando sozinho em um relacionamento? Meu nome é Carla Leandro, sou taróloga e massagista. Hoje nós vamos fazer essa reflexão sobre mais um dos aspectos do relacionamento abusivo. E pensar um pouquinho sobre como a gente pode perceber, né, comportamentos que possam dizer pra gente que a gente está num relacionamento não muito bacana pra gente, tá? E também trazer um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Porque aos 16 anos eu tive um relacionamento que era bem tóxico para mim. Eu vivia muito dentro desse relacionamento, percebendo que eu era ignorada, que a pessoa, eu era, né, a pessoa era muito fria, eu era tratada com muita frieza, e nada daquilo eu gostava, né? Quem vai gostar de ser tratado assim? E aquilo me fazia sofrer bastante. Eu trago esse relato para ajudar outras meninas que passam por essa mesma situação que eu passei lá atrás, né? E, assim, naquela época, a gente, quando está sofrendo, a gente às vezes sofre tanto, chora tanto, se importa tanto, que a gente fala, gente, o que eu vou fazer, né? E muitas das vezes a gente acaba aceitando a se submeter às vontades da outra pessoa, quando a gente acaba gostando muito. Principalmente se a gente tiver dependência emocional, né? E a gente não sabe o que fazer, se a gente sai, como sair. E é complicado a gente tomar uma atitude de algo que a gente nem sabe pelo que está passando, né? Só o que a gente sabe que tem uma ferida ali, um buraco aberto e que dói muito, né? Então, assim, quando eu estava na minha adolescência, que eu tive esse relacionamento, eu conheci uma filosofia que é a filosofia budista, né? E através dessa filosofia, eu consegui sair desse relacionamento abusivo. E foi muito interessante, porque parecia muito uma coincidência na época. Hoje eu não acredito em coincidência, mas eu tinha uma amiga que estudava comigo e ela falou: Carlinha, eu tenho 2 ingressos aqui, mas eu não vou usar. Você quer esses ingressos para você estar indo num cinema? Né? Então é cortesia, não pagar nada e tudo mais. E eu fui. Chegando lá, perdão, esses ingressos, na verdade, eles eram para ver o filme dos Beatles, né? E eu tinha muita curiosidade de saber quem era quem, porque para mim era todo, eram 4, mas era como se fosse replicado, todos iguais. E eu queria saber, eu morria de vontade de saber quem era quem. E eu ficava no meu pensamento, um dia eu vou descobrir quem é quem ali, o nome de cada um, né? E o que eles faziam dentro da banda. E aí surgiu essa oportunidade e eu fui. Fui lá, assisti o filme deles, e aí eu conheci John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney, né? E junto com o George Harrison, eu descobri que existia essa filosofia a budista e o que ela pregava, o que ela falava, porque ele, depois do auge da fama dele, quando ele estava ali já bem maduro, ele procurou olhar para dentro dele, né? Ele fazia muita meditação, ele passava horas meditando, questão de 12 horas. Ele tinha uma namorada, deixava em algum lugar ali da casa, se despedia e ia para outro quarto da mansão dele e lá ficava. Saía de perto de todo mundo e eram 12 horas, 16 horas, gritando na meditação, né? E eu fui querer saber um pouco mais, eu saí dali e fui descobrir, né, que dentro dessa filosofia eles têm um dos pilares é você ter o desapego com as coisas materiais. E no budismo a gente tem um esclarecimento de que soltar não é rejeitar o amor vivido, é parar de se machucar
tentando mantê-lo vivo sozinho. E para fazer um parênteses com a carta de tarô, né, a gente tem no tarô uma carta chamada Torre, né, que você vê que é uma estrutura que a gente pode fazer analogia com o relacionamento que a gente construiu, né? A gente constrói um relacionamento e essa torre aqui, ela está destruída, ela está sendo destruída, né, por um fenômeno de fora, que é um raio. Está aqui o raio destruindo a torre, ou seja, aqui a gente vê pessoas caindo, né, e morrendo. Então isso tem um simbolismo muito grande, muito forte, com representação das nossas expectativas que a gente colocou naquele relacionamento. A gente constrói um relacionamento para viver bem, para ser feliz. Mas quando essas expectativas elas são destruídas, né, ou quando o nosso relacionamento é destruído e a gente se vê dentro do relacionamento sozinho, a gente descobre que a gente acaba passando por uma situação que machuca a gente, que destrói a gente por dentro, né? E justamente a gente está falando aqui para a gente tentar saber como lidar com essa dor, né? O que a gente vai fazer quando a outra pessoa for embora e que a gente ficar com as expectativas destruídas, né? E voltando lá para a filosofia budista, ele diz que desapegar não é a gente se transformar em uma pessoa fria, distante e que não liga para nada. E sim que desapegar é a gente aprender a se relacionar com a vida de uma forma geral sem se prender e sem sofrer por a gente tentar controlar aquilo que é impermanente. Ou seja, eu sei que é um pouco clichê, mas a gente sabe que todos os dias a gente muda, que tudo está em transformação, né? Não à toa nós temos aí a teoria da evolução, né? Então, assim, o nosso corpo, nosso corpo, a nossa vida, tudo isso tem uma transformação, nunca está estático, tem sempre mudanças. E é sobre essa impermanência, né, que a filosofia fala, que tudo está em movimento, tudo está em mudança, né? Por fim, voltando lá no rapazinho que eu namorava, né, que fim levou, ele me traía bastante, ele tinha vontade de conhecer outras garotas, ter outras experiências, ele estava fazendo faculdade, e ele quis não levar mais adiante o relacionamento sério que nós tínhamos. E aí eu fiquei naquilo, né? Mas eu quero, né? Eu insistia. E eu sofria, eu chorava, porque, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre tive comigo, pelo menos, foi de uma característica minha mesmo, assim, eu não conseguia correr atrás de algo que ali o cara determinou que, por várias vezes, né, eu ia, eu falava, conversava com ele, mas ele falava, olha, não, isso não vai rolar, eu não quero assim, eu não quero mais, entendeu? E eu sempre tive assim comigo de não ficar insistindo, sabe? Então, mas o sentimento persistia e eu continuava ali, não, mas eu quero, tudo mais. E por não poder mais ter aquela pessoa na minha vida, eu sofri muito. Mas deu certo. Quando eu pensei nessa filosofia budista e eu comecei a pensar assim, nessa premissa que eles falam, que eu falei ainda há pouco, né, de amar sem possuir, é exatamente isso, né? Amo, mas não possuo, não é meu, né? Tudo é impermanente. E então as coisas estão sempre mudando. E a partir do momento em que você se coloca no lugar do outro, né? Eu sempre falo isso, a gente sabe o que é melhor a gente fazer. Quer ir? Vá. Vai ser feliz, vai ter suas experiências, né? Mas
Eu acho que ali, naquele relacionamento, teve uma coisa que foi muito diferencial, foi ele ter me ensinado a esquecer ele também. Ele, na época, eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, uma mulher, quando ela se torna uma mulher de verdade, o não dela nunca mais volta atrás. Então aquilo ficou gravado em mim, sabe? Eu acho que eu tenho que aprender a ser mulher, eu tenho que ser forte, eu tenho que manter a minha postura, a minha decisão e deixar aí pra viver o que tiver que viver, ser feliz, ter o seu caminho, a sua própria jornada e eu a minha, né? Porque eu também tenho. Aí você começa a se autoconhecer novamente, se auto-perceber novamente, quais são as suas vontades, seus desejos, seus gostos. Eu acho que esse é um presente que o outro nos dá quando o relacionamento acaba, sabe? Devolve a gente pra gente mesmo. E aí a gente passa a se conhecer ou reconhecer novamente, né? E a gente começa a repensar as nossas as nossas atitudes, nossas vontades, nossos desejos, aquilo que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E ali naquele momento foi algo que ficou muito presente na minha vida. Eu descobri o que eu queria e o que eu não queria, o que eu gostava e o que eu não gostava, e eu queria ser bem tratada, eu gostava de ser bem tratada, eu não queria ser maltratada, eu não gostava de ser maltratada, e eu fui fazer minha jornada em busca dessa vontade, desse gosto, né? Então, assim, que isso fique de inspiração para outras pessoas, outras mulheres, outras meninas, né? Que estão cheias de sonhos e muitas vezes esquecem de si para fazer o outro feliz, né? Então, assim, gente, vamos se colocar em primeiro lugar, vamos amar o outro sim, mas sempre nos amando primeiro, sempre escolhendo a gente, o que nos faz bem, né? Eu acho que esse é o segredo aí para a gente se fazer bem, se sentir bem dentro de um relacionamento saudável. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva, tá? Aqui embaixo na descrição vai estar meu contato. Quem quiser entrar em contato para ter uma leitura de tarô, será muito bem-vindo. E também faço massagem aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu estou no momento na Zona Norte. Quem quiser é só entrar em contato e a gente pode marcar, será um prazer. Até a próxima.